Que aconteceu com a McLaren lá na Emília-Romagna, hein? Vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre como a McLaren prometeu e não cumpriu, porque o Piastri estava lá decepcionado com a terceira posição que ele conquistou no GP lá em Imola, vencido por Max Verstappen com autoridade, e talvez alguns pensamentos estejam passando pela cabeça do Piastri, e não sei se o australiano vai levar esses pensamentos para Mônaco, mas é de se pensar. É de se pensar também na estratégia que a McLaren adotou para o Piastri e para o Norris. Claro que eu estou gravando esse vídeo logo após a corrida e eu quero ouvir as explicações do André Stella, e quem deve trazer essas explicações para nós é a Juliana Ferrazzoli, que é a extraordinária jornalista, que é a setorista do Fórmula 1. Ela cobre todas as etapas, indo etapa por etapa pelo UOL. Sim, ela é setorista do UOL. E ela com certeza vai trazer informações sobre a estratégia de pneus do Piastri. Será que sobrou pneu para o Piastri trocar no final da corrida? Porque é muito estranho o movimento de não parada do Piastri para troca de pneus com a entrada do safety car, porque a lógica previa que todo mundo fizesse isso, tanto que o senhor Lando Norris fez a troca e com isso teve pneu para poder ultrapassar o Piastri e conquistar a segunda posição. Se a gente parar para pensar e olhar como um todo, na McLaren não foi tão bem assim. Ao longo do final de semana, não foi só na corrida, porque tinha carro para poder desenvolver bem a sua estratégia, fez 1-2 na sexta-feira nos 2 treinos, mas quando chegou no quali, e aí a gente tem que também olhar para a Red Bull e para os aspectos técnicos que a Red Bull lida também, e está lidando tão bem nesse 2025, mesmo não tendo o melhor carro, é que a Red Bull, como uma equipe experiente e competente, vai aprendendo com o comportamento da pista, com o comportamento dos pneus e com todas as informações coletadas ao longo do final de semana. A Red Bull sabe que não tem o melhor carro, sabe que o túnel de vento é defasado, é desatualizado, e sabe que as informações do simulador já não são tão confiáveis assim, porque a teoria da Red Bull está meio defasada em relação às outras equipes. Só que aí, quando ela melhora, fica aquela impressão de que surpreendeu todo mundo. Essa é uma parte da questão. Agora, a McLaren, a impressão que fica é que ou o platô de desenvolvimento desse carro foi alcançado, o que passa a ser um problema para a McLaren, tanto quanto foi para a Red Bull no ano passado, e os problemas que apareceram no carro do Verstappen no ano passado já eram problemas conhecidos e depois eles se tornaram evidentes com a melhoria da McLaren, e a mesma coisa pode estar acontecendo com a McLaren nesse momento, porque querendo ou não, a Red Bull tem uma melhora de performance pontual em algumas pistas e isso pode manifestar alguma fraqueza da McLaren, ou talvez a McLaren já está se preparando para aquela nova diretiva técnica que será adotada lá na Espanha. Tem muita gente esperando o GP da Espanha porque tem uma galera que acredita que pode mudar alguma coisa no campeonato pelo comportamento dos carros, pela maior rigidez na verificação da flexibilização das asas, e aí quem sai perdendo é a dona McLaren. Existe também uma outra tese que defende que o grande segredo da McLaren é a gestão de temperatura dos pneus, algo que durante as últimas semanas foi verificado pela FIA. Levantou-se dúvida razoável se a McLaren estaria burlando o regulamento neste aspecto, e no final das contas a Federação Internacional de Automobilismo, que convenhamos não tem alguns dos critérios mais consistentes do mundo, principalmente em relação aos comissários, não detectou nada de irregular na McLaren, e aí o Christian Horner ficou chorando e gritando sozinho. Falando especificamente da McLaren agora, eu ainda tenho as minhas desconfianças de que a mentalidade do André Stella e do Zac Brown é especificamente para que a equipe vença o campeonato de construtores e nada mais, sem pensar em toda a visibilidade, prestígio e marketing que é carregar o número 1 no seu carro.
Eu tenho essa impressão clara quando eu vejo, essas estratégias um tanto quanto equivocadas, e foi sim equivocada a estratégia do Piastri. De novo, estou esperando para ver se tinha pneu para o Piastri utilizar no final da corrida. O Lando Norris, por incrível que pareça, depois de tudo que deu errado para ele nos treinos, porque não podemos nos esquecer que a posição de largada do Norris foi abaixo do esperado para ele e para todo mundo, ele fez uma corrida até que bem competente e bem decente. Conseguiu descontar uma certa vantagem em relação ao Piastri na pontuação do campeonato, algo que para muitos não vai mudar a cotação do dólar, porque o Piastri só perdeu 3 pontos em relação ao piloto britânico. De qualquer forma, são várias perguntas sem resposta. E aí a gente começa a levantar dúvida razoável sobre o desempenho da McLaren a partir de agora. É óbvio que a gente não pode fazer todas as avaliações levando em consideração o desempenho de uma corrida, porque cada corrida é um recorte de narrativa. Cada corrida nesse campeonato de 2025 é uma história a ser contada, não é uma verdade absoluta. Os cenários mudam e as narrativas desse campeonato vão mudar. É sim o campeonato mais disputado da década, mais inclusive do que o campeonato de 2021, porque em 2021 a disputa foi polarizada entre 2 pilotos. Em 2025 a gente pode ter 3 pilotos na disputa e a gente ainda tem um George Russell se agarrando a alguma coisa e marcando pontos. Hoje ele ficou fora do pódio, hoje, quando estou gravando o vídeo. Vocês provavelmente vão ver esse vídeo na terça-feira. Mas o George Russell ainda está se agarrando em alguma chance para tentar disputar esse campeonato. Particularmente, acho que a Mercedes ela vai ficar de fora dessa disputa quando chegar a primeira metade da temporada. No final das 12 primeiras corridas, a Mercedes já não vai ter mais condições de entregar para o Russell um equipamento ou do próprio Russell ter uma performance que justifique a disputa ao título. Mas essa disputa pelo campeonato, que envolve, nesse momento, Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen, ela deve se arrastar por mais algum tempo. Por diferentes motivos. Porque o Verstappen é um ponto fora da curva e está tirando leite de pedra de uma Red Bull que não é o melhor carro. Ao mesmo tempo, essa Red Bull dá sinais de melhora. E dá sinais de melhora em um ambiente que não era mais favorável para o carro. Não vamos nos esquecer que estava quente demais em Imola. E, normalmente, quem iria melhor nessas condições seria a McLaren. A Red Bull consegue performar melhor nas pistas com temperatura mais amena, algo que deve acontecer em Mônaco. Então, a gente tem o Verstappen com todos esses fatores jogando a favor dele. A gente tem o Piastri num momento melhor que o Norris. Indiscutivelmente. E eu entendo a frustração do Piastri porque conforme ele vai se evoluindo, é ótimo, conforme ele vai evoluindo como piloto e também dentro do campeonato, ele vai entendendo o que ele precisa fazer para se manter na frente. E quando ele percebe que não consegue fazer o que ele planejou, ele vai se frustrar. E o Lando Norris, eu não quero elogiar o Lando Norris de forma barata, porque no passado eu fiz isso e me arrependi. Mas dá para dizer que algumas fichas no Lando Norris estão caindo. Não estou dizendo que ele virou um super piloto da noite para o dia. Não estou dizendo que ele agora tem o ímpeto de ser o campeão do mundo. Ainda acho meio bizarras as tentativas de ultrapassagem que ele faz. Aquela coisa de ir para a grama para tentar fazer a ultrapassagem ou para vender a narrativa que ele foi jogado para o lado de fora. Isso tudo meio que beira uma vitimização que o Norris tenta transmitir. Mas algumas coisas no Norris aparentemente mudaram e melhoraram um bocado. E é bom a gente ficar de olho, porque a tendência do ser humano é evoluir. Se foguete não dá ré, o ser humano também não. Tem gente que é burra e estaciona mesmo, mas sabe aquela coisa de mudar de ideia, rever posicionamentos? Lembra quando eu gravei um vídeo, algum tempo atrás, quando eu disse que o Lando Norris fez algo que ele não teve a capacidade de fazer em 2024, quando ele deu aquela horrorosa entrevista no final do ano, falando aquele absurdo onde ele afirmou com todas as letras
que não precisava de nada de especial para derrotar o Max Verstappen em pista, bastava ficar na frente dele? Então, essa narrativa já caiu por terra para o próprio Norris e não faz nem um mês atrás que ele deu uma entrevista fazendo autocrítica, onde ele precisava descansar, precisava recuperar a condição mental e que indica que ele estava revendo alguns posicionamentos. Se o Lando Norris evoluir, se o Oscar Piastri seguir com essa boa fase, e se o Max Verstappen mostrar que é mesmo um Super Saiyajin nível 4, temos um campeonato muito interessante para acompanhar. Só que aí temos que dar tempo ao tempo também. Acredito que a McLaren, a mesma McLaren que construiu todos esses últimos 4 anos na narrativa de desastre ao triunfo para conquistar o título do ano passado de construtores, é uma McLaren competente o suficiente para se manter na frente por mais tempo e para saber remediar essa situação que a Red Bull passou no ano passado, que é: os adversários evoluem, os adversários chegam, como que vamos lidar com isso? Talvez, para isso, o André Stella e o Zac Brown tenham que abandonar só um pouquinho essa ideia de que a McLaren tem que ser campeão do mundo a todo custo, porque vai ser. São 2 carros competindo apenas contra o Max Verstappen, pelo menos no acúmulo de pontos nos construtores. Então, o quanto antes a McLaren começar a olhar com cuidado para a questão do campeonato de pilotos, maiores são as chances do Piastri ou o Norris conquistar esse título. Enquanto isso, eles precisam lidar com o incômodo de ter ninguém menos que Max Verstappen como pedra do sapato deles. Talvez essa pedra pode ser uma montanha, principalmente se Verstappen largar na pole em Mônaco.